E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje a gente vai começar o nosso estudo na pedagogia, né? E a gente vai falar, a princípio, a gente vai falar da origem dos números. Para que serve? Nada como estudar matemática, você não sabe de onde vieram os números, né? Para que serve? Como as formas como que ele apresenta, porque nós não temos apenas os números decimais, nós temos outros tipos de números, né? Tem os números romanos, né? Tem as formas de quantificar são diferentes, você pode trabalhar com dúzias, são coisas bem do dia a dia nosso, né? Por exemplo, você vai para uma feira, por exemplo, e a gente compra uma dúzia significa quanto? 12. Então são formas diferentes de agrupamento. Tem um sistema binário, que é o sistema do computador, que a gente vai ver mais para frente também. Então a gente vai começar o nosso estudo com os números, ok? Então, para quantificar, os números surgiram há muito tempo atrás, desde os nômades. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando o pessoal saía com as suas ovelhinhas, todo dia à noite eles tinham que contar para ver se aquelas ovelhinhas realmente, né, estavam ali. Só que eles não tinham caneta, não tinha papel, não tinha nada. Eles usavam pedrinhas, levavam um saco de pedras. Agora imagina, se tinha 1000 ovelhas, imagina pegar um saco com 1000 pedras e todo dia uma ovelhinha que entrou, uma pedrinha que saiu do saco. Duas ovelhinhas que entraram, 3 pedrinhas que saíram do saco. Então era uma coisa muito, como se diz, muito trabalhosa, né? Os homens das cavernas, a gente já viu em filme, né? Eles escreviam nas paredes, tem até em alguns museus, tem alguns vestícios, né? De placas que eles guardaram. Aqui na América do Sul nós temos os Incas também, que foram uma civilização muito promissora nessa arte, né? Eles tinham um sistema de numeração que hoje o pessoal faz isso no computador, mas na época dos Incas chamava quipu. Eles não tinham armazéns. Não onde que eles guardavam o material deles? Guardavam em cavernas. E como que eles faziam? As cavernas eram muito grandes e iam colocando alimento. E eles, para quantificar aquilo, como sabia? Eles colocavam tipo um barbantinho, né? Na entrada da caverna, e aí eles davam nós. Colocavam uma saca de arroz, dava um nó. 2 sacas de arroz, 2 nós. 3 sacas de arroz, 3 nós. E assim sucessivamente, né? Com os alimentos que eles produziam. E hoje a gente faz isso no computador, né? Quem trabalha em loja, por exemplo, aí entrou, vai entrar quantas calças? X calças, por exemplo. Deu entrada de X calças. À medida que vai vendendo, vai dando baixa, né? Provavelmente muitos de vocês devem trabalhar com esse sistema de numeração, né? Que é a parte de contabilidade, né? Então toda a nossa matemática hoje, ela veio ao longo dos anos. Cada ano que passa ela foi se adaptando até chegar hoje numa matemática moderna, né? Numa matemática mais informatizada. Né? Antigamente a matemática era muito cálculo à mão, né? Hoje não se usa mais, hoje se usa uma calculadora, se usa um notebook, se usa um tablet, né? Um smartphone. Né? Então hoje a gente faz conta, né? Nem sabe da onde que vem. A gente simplesmente aperta os números e ali eles vão se organizando, né? E hoje, né, a gente vai, sem delongas, eu não vou ficar lendo com vocês, eu produzi um texto, gostaria que vocês lessem o texto aí, tá? E vamos mesmo para a parte mais prática, né, para as atividades. Hoje o assunto da aula mesmo, a gente vai começar com os números romanos, né? Com os números romanos. O número romano é muito importante, né? Por que é muito importante? Você vai ler, por exemplo, esse dia eu fui na missa, um exemplo, né? Eu achei aquilo, ela para colocar a leitura da missa estava século 20. A menina leu século XX. Não dá, né? Então você tem que saber o que significa esse XX. Então, o nosso sistema, por exemplo, se eu escrever, pessoal, escreve 23 para mim. Todo mundo vai lá e escreve 23, né? 45, beleza. 52, né? Agora, como que a gente vai escrever esses números em algarismos romanos? É o nosso assunto da aula de hoje, alunos romanos, tá? Então, vai ter uma tabelinha aí, depois vocês pegam o material. São poucos símbolos. Vai ter o 1, o 5, o 10, o 50, o 100, o 500 e o 1000, certo? O 1, ele é simbolizado por um izinho, certo? Toda vez que tiver um 1, é um izinho. O 5 vai ser um Vzinho. Toda vez que aparecer um V, nós temos um 5, tá? No 10, nós temos um X. No 50, vocês viram, professor, não tem 20, não tem 30.
Daqui a pouco a gente vai ver quando for 20, quando for 30, tá? Deu um pau no computador aqui. Isso, voltou. Quando for 50, vai ser um L. Quando for o 100, vai ser um 6. Vou deixar aqui que a gente vai usar depois, tá? Quando for o 500, vai ser um D. E um M vai ser um 1000. Então tá invertido, mas sem problema, tá? Agora tem umas regras para você escrever aí. Se eu quero escrever, por exemplo, 22, aí eu venho, ó. 2 de 10, 2 de 1. Escrevi o 22, tranquilo, tá? Se eu quero escrever, por exemplo, 35, pego x e o 5. Tá aí. Agora tem um porém. Se eu quero escrever, por exemplo, o 9, eu não posso vir aqui e colocar o 5, que é um V, e 4 pauzinhos seguidos. Se você olhar o seu material aí, você não pode colocar mais de 3 símbolos seguidos. Então eu não posso vir aqui e escrever um 9 desse jeito, né? Então como que a gente vai escrever o 9, por exemplo, o 40? Aí a gente vai... Toda vez que você coloca um número à sua direita, você está somando. Toda vez que você coloca um número à esquerda, você está subtraindo um número menor do maior, tá? Então, por exemplo, se eu coloco o 10, se eu coloco um 1 na frente, significa que eu tenho 11, à direita você está somando. Se eu coloco ele à sua esquerda, ele está subtraindo, então esse número aqui é o 9. Então, por exemplo, se eu quero escrever o 44, por exemplo, primeiro eu vou escrever o 40, eu não posso vir aqui e colocar 4x, x, então não posso. Então eu vou no 50, coloquei 50, beleza, 50. Agora, se eu coloco um x na frente, eu tenho 60. Se eu coloco um x atrás, eu vou ter o 40. Então já estou com 40. Agora eu vou escrever o 4. Eu não posso vir colocar 4 pauzinhos. Não posso. Né? Impossível. Então eu coloco o 5. Agora se eu coloco 1 na frente é 6. Se eu coloco 1 à sua esquerda, eu tenho 4. Então eu escrevi o 44. Então hoje o nosso assunto da aula vai ser simples, vai ser fácil. Vai ser trabalhar com os números romanos, ok? Então tá. Então eu coloquei aqui, né? Agora a gente vai pegar a lista de exercícios para a gente resolver essa lista de exercícios. Primeiramente, gostaria que vocês pegassem o material, lessem o material, tá? Para depois pegar essas atividades, tá? Então eu vou pegar a atividade aqui e vou selecionar algumas atividades para vocês, conforme, né? Nas possíveis, eu vou marcar aulas para vocês, assim, um tira dúvidas pelo Meet, depois eu vou conversar específico com vocês, e a gente vai tirar essas dúvidas aí pelo Google Meet, provavelmente a gente vai fazer quinzenal, depois eu entro no grupo WhatsApp para a gente conversar melhor, tá? Como que vai ser essa parte de tira dúvidas, ok? Então vamos lá. Vou pegar o exercício aqui, para a gente dar uma olhada nele, ó. Escreva os números a seguir utilizando a numeração dos romanos. 23, 350. Então vamos pegar, ó. Letra A, 23. Letra B, 350. Vamos escrever todos? Aí depois a gente resolve, né? 500. D, 1029. Depois, 104. Tem mais algum? Acho que não, né? Deixa eu verificar aqui. Não, são só esses mesmo. Então, vamos lá. 23. Então, o que é o 20? 20 é 2x. Então, vamos lá. x. O 3 pauzinhos seguidos, tá ali, tá valendo? Tá? 300, a gente pode ir no 100, né? Então, o 300 vai ser o quê? C, posso ter 3 seguidos. E o 50 vai ser um ok? 500 pode ser o D, né? O D já é o 500 específico. O 1000, agora presta atenção, aqui tem bastante. Primeiro vamos colocar 1000. 1000 é o quê? N. Agora o 20, x, 20. Agora eu preciso do 9. Se eu coloco aqui vai dar 11. Se eu coloco antes, vai dar 9. Então vai ser nx, 1, né? E x, 29. Certo?
Depois aí o 104. Primeiro vamos colocar o 100, que é um C. Agora vamos colocar um 4. 5. Se eu coloco o I depois é 6. Se eu coloco o I antes é 4. Tá? Então essa é a atividade 1. Tranquilo? Vamos pegar a atividade 2. Escreva os números indo-arábicos. Agora é o contrário, né? A gente tem a parte dos romanos, né? E vai pegar os arábicos. Então, atividade 2. Vou colocar de azulzinho aqui para não misturar. Então, na primeira nós temos LX e I. Depois nós temos na letra B, letra A, né? Letra B nós temos CC, VI. Na letra C nós temos D. Na letra E nós temos CD, né? Desculpa. Tá ficando louco já. D nós temos um M. Na letra E nós temos MM. Ó. Coisa de chocolate, MM. C e I. É 3 I's ou 3 I's? Então tá aí. Então pegamos aí atividade 2. Tranquilo? Então vamos lá. Letra A. O L é quanto? O L é 50. Então nós temos 50 para começar. Aqui nós temos... Vou colocar aqui, a gente vai somando, fica mais fácil para vocês. Ó. O L é 50, o X é 10, 2. Então vai dar um total de 62. Vamos colocar assim, né? Depois a gente vai somando, fica mais tranquilo de vocês identificarem, tá? Aqui nós temos 100, 100, então nós já temos 200. Aqui nós temos 6. Então vai dar um total de 206, certo? O D é específico, né? 500, mais nada. O M é 1000, então M é 1000. Depois nós temos 1000, 2000, mais o C é 100. E aqui nós temos o 3, então nós temos 2103. Então tá aí. Então essa é a nossa primeira e segunda atividade, onde nós fizemos o quê? Passamos dos romanos, né, para o indo-arábico, o nosso sistema de numeração, né? Indo-arábico não, decimal. Sistema decimal. Nossa, é decimal porque tem 10 números. Nas próximas a gente vai estudar. Sistema decimal. São 10. De 0 a 9, 10 números, tá? A gente passou dos romanos para o decimal e do decimal para os romanos. Depois vai ter lá, depois vocês pegam o texto, tem lá da onde veio a idade cronológica dos números, até chegar no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Tá no texto. Depois tá bem interessante. Vocês dão uma olhada aí. Vamos para a atividade 3? Atividade 3, eu acho que é uma espécie de enumerar, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, pra gente enumerar a atividade 3. Ó, então, ligue os números correspondentes. Então, o primeiro número vai ser o quê? MD. O M vai ser o quê? 1000. E o D, 500. Então, vai ser 1500. Então, liga lá no 1500, né? Agora, o outro, ó, MDV. Então, vai ser 1505. Então, o segundo, 1505, tá? O terceiro, 1500. O que é L? 50. E o outro é 1500L. O L mesmo tá aí, né? 55. 1555. A letra A, o primeiro. 1555. Lá em cima. O primeiro, tá? Depois o outro. 1005. O quarto aí, ó. O M é 1000, né? E o V é 5. Então, 1005. É o último. E o outro vai ser 1000. E o que sobrou, né? 1055. Então tá aí, é bem parecido, né? Represente os números conforme o exemplo. Aí no caso eu já passei na forma escrita e você vai colocar os números na frente, né? Então vamos lá no primeiro, ó. 888. Na letra A nós temos 888. 888. O 800, como que a gente pode escrever? Primeiro a gente pode pôr 500, né? Deixa eu botar aqui na câmera, que eu tenho que ficar voltando. Câmera, apostila, tá? Então vamos lá. O 800 vai ser o que? Vou pegar o 500. Como que a gente escreve 500? Olha lá na sua tabelinha. Até vocês aprenderem a prática, faz tipo uma colinha, tá?
Põe ao lado ela que vocês vão fazer exercício, fica bem fácil de vocês olhar, tá? O 500 nós temos um D. Agora a gente precisa de 300, né? 300. Agora então a gente já está com 800, tá? Agora a gente vai escrever 80. 80 seria o quê? 80, vou pegar o 50, né? O L, 3x, bem grande, né? Então aqui nós temos 800, só para vocês terem noção. Aqui nós temos o 80. Bem grande o número, né? Agora o 8. V e 3 pauzinhos. Então nós temos esse número aí, certo? Então vamos ver o próximo aqui. Deixa eu pôr na apostila de novo. Eu vou e volto. 888 foi, né? Agora 2000, na letra B. 2704. 2704. Como que a gente vai escrever esse 2704? Então vamos no 2000. Então 2000 seria o quê? NN. Agora vamos escrever o 700, né? O 700 seria o quê? A gente pode pegar o 500, né? Que é o D e 2C. Então aqui está o 2000 e aqui está o 700. Agora a gente precisa do 4. O 4 eu não posso colocar 4 pauzinhos, né? Então, IV. Então, 2000 está aqui, o 700 está aqui e o 4 está ali. 2704. Então vamos pegar o terceiro agora. 3000, vamos escrever aqui. Vou letra C aqui em cima, tá? 3910. 3910. 3910. Como que a gente escreve esse 3910? Olha lá. 3000 a gente vai colocar M. Posso colocar 3 em seguida, sem problema nenhum. Agora o 900. 900 tem um porém, né? Eu não posso colocar... Vamos escrever o 500 primeiro. Eu posso colocar o 500, eu já posso colocar o 1000 direto. Você que sabe. Pode colocar essas duas formas, tá? Sem problema nenhum. Eu vou colocar o 500. Ó, então já estou com 3.500. Agora eu vou colocar o 400. 400. Um D, né? E um 100. Então aqui eu tenho 3.000. Aqui eu tenho 500, tá? Aqui o 900, igual tem gente que pode colocar um C e um M. Eu vou escrever de duas formas que dá na mesa para vocês. Pode. Depois aqui eu tenho... Eu perdi aqui. Aqui seria o 3.500. Aqui seria o 410. Essa é uma maneira. Agora, quiser colocar assim, ó. 3.000 CM. 3.900. Também pode, tá? Mais o 10. Mas pode ter essas duas representações. Eu gosto mais da de baixo, tá? E a última... Na última, acho que tem mais, né? 3.000, 1.000. 1.639. Letra D. 1.639. Então vamos lá. Vamos colocar o 1.000. A gente pode colocar o quê? Um N, né? N. O 600 a gente pode colocar 500 e C. 600. O 30, 3x. E o 9, tá ali. E o 639. Correto? Agora vamos lá no próximo, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro, que já venceu, né? O prazo desse quadro aqui. Tá bem cheio já. Vamos colocar aí. O que nós temos na I aí, ó? 1.500. 1.500 é simples, né? Na letra E. 1.000 vai ser M. 500 vai ser o que? O 500 é? 500 é um D, né? Na letra F. O que nós temos na letra F? 490. Ó, 400. Vamos escrever o número que é mais fácil da gente analisar, né? Aqui era 1.500. O 490, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar 4C, eu não posso. Então tem que aparecer o D, né? Então o D de 500, coloca um C antes, tá? Agora o 90, como que a gente pode colocar um 90? Um XC, tá? A gente já coloca o 90 direto, tá? Agora
490 já foi. 74, na letra G. 74, como a gente vai escrever o 74? A gente pode colocar o 50, que é um L, um X, X, 70. Então já estamos com 70. O 4 e 5, tá? Agora 3.410. 3.410. 3.410, a gente pode colocar o quê? M, 3.000. Agora o 400, como a gente pode colocar o 400? Um C e um D. Então, ó, 3.000, coloquei o 400. Agora preciso colocar o 10, o X, tá? HI, vamos ver o que acho que o I é a última, né? O I, nós temos 2.800. 2.800. M, 2.000. Agora 800 a gente pode colocar o quê? Colocar o 500 e 300, tá? Aí já deu o 2.800, tá? Então tá aí. Então essa foi a nossa aula de hoje de números romanos, tá? Então dá uma lida no conteúdo. Vou tentar todo dia fazer as atividades, porque eu acho que é mais fácil aprender o material, né? Fazendo as atividades, tá? Tchau, tchau para vocês e até a próxima.